Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, diz a palavra de Deus. E se lá está escrito, é verdade. Mas você sabe o que isso quer dizer? Em tempos de eleição, muitas pessoas que são favoráveis a um determinado candidato em determinado de outro estão postando isso nas redes sociais como se isso quisesse dizer que, se esse candidato for eleito, o Brasil vai virar um país cristão e vai ser abençoado, vai virar uma chuva de prosperidade e bênçãos no Brasil. Oh, que maravilha! Não, isso não vai acontecer. Vamos deixar claro algumas coisas importantes. Esse texto foi escrito no Antigo Testamento. A nação a qual se referia era Israel, que era o povo sacerdotal, e não apenas escolhido, mas construído por Deus desde Abraão até Moisés. A nação que servirá ao Senhor é a nação que o adora em espírito e verdade. E quando passou Israel, o que aconteceu? Surgiu uma outra nação que adora o Senhor em espírito e verdade. É a igreja, a nação dos escolhidos. Nós somos o Israel de Deus hoje. Isso quer dizer que não pode ter países que tenham maioria cristã? Não, tem um monte. Isso quer dizer que não pode ter país que tenha o cristianismo como religião oficial? Tem. Mas isso não afeta em nada a vida desses países. Porque Deus quer aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Vamos deixar isso ainda mais claro. No século XIX, havia no Ocidente diversas nações que no papel se diziam cristãs e traficavam escravos e colonizavam outros países e exploravam os outros países até a última gota de sangue dos nativos desses países. Não tinham nada de cristão na sua prática, porque país não é cristão. Quem é cristão são pessoas que seguem os princípios do Evangelho. Se você quer que o país a qual você vive, que é o Brasil, seja um país que tenha Deus como seu Senhor, não vai ser na urna que você vai conseguir isso. Vai ser pregando o Evangelho. A missão da igreja é pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja não é colocar no poder um determinado político ou um determinado partido, porque isso seria mais conveniente. A igreja tem um Senhor que cuida dela. A igreja não é partido, a igreja é um todo. A igreja é a comunidade dos pecadores arrependidos. A igreja é a comunidade dos salvos. A igreja é a comunidade dos santos. Não cabe à igreja fazer política. Não cabe à igreja satanizar pessoas porque elas têm uma ideologia diferente da sua. Porque depois, como é que você vai poder pregar o evangelho para quem você disse que não é crente porque não votou no seu candidato? Como é que você vai dizer que Deus ama aquela pessoa que você ridicularizou porque ela tem uma outra ideologia diferente da sua? Como é que você vai poder dizer que Deus transformou a sua vida se nas suas redes sociais não houve nenhum sinal de transformação, mas de um comportamento carnal buscando unicamente o poder temporal, como se estivesse participando de uma partida de futebol? É necessário que acordemos para qual é a missão da igreja. Céus e terra passarão. O mundo e a sua concupiscência passará. E entre essas concupiscências está o amor ao poder. Vai passar. Porque o poder temporal vai passar. Os palácios passarão. Lembre-se disso. Jesus Cristo, a única vez que esteve num palácio, foi como prisioneiro, não como Senhor. E a igreja está querendo ocupar esses mesmos palácios? Para quê? Em companhia de quem? Para fazer o quê? O lugar da igreja é estar onde Jesus Cristo estava. E onde Jesus Cristo estava? Com os pecadores, pregando o evangelho do reino. Não é função da igreja participar de porfias,
de dissensões, de brigas. A função da igreja é pregar a paz que somente Cristo pode dar. A função da igreja é pregar a salvação. A função da igreja é denunciar o pecado, denunciar toda e qualquer forma de pensamento contrário ao espírito do evangelho, seja de direita, seja de esquerda, seja conservador, seja liberal, porque o evangelho é superior e maior que tudo isso. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos humanos. Sejamos conscientes de quem nós somos, a quem pertencemos e qual é a nossa missão. Senão, seremos servos infiéis. Não podemos servir a dois senhores, pois senão devemos amar um e desprezar o outro. Quem será que nós estamos desprezando nesse tempo de polarização política? Quando nós falamos que devemos votar num candidato que valoriza a vida, nós estamos falando a vida de todos ou só de um grupo específico? Porque, sim, nós como cristãos devemos ser radicalmente contra o aborto. Mas também devemos ser contra a morte de pessoas em bala perdida. Devemos ser contra a morte de pessoas por inanição e por fome. Devemos ser contra a morte de índios e índias por contaminação por mercúrio devido a garimpo ilegal. Se nós somos cristãos, devemos valorizar o evangelho pleno. Porque à luz do evangelho, direita e esquerda estão devendo. À luz do evangelho, toda e qualquer ideologia do mundo está devendo. E você tem todo o direito de votar no candidato que você achar mais adequado de acordo com a ideologia que você acha que é melhor para o país. Não é essa a questão. A questão é não colocar o teu coração nisso. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. Porque todas essas coisas passarão. Se você crê que Deus é o Senhor, fica tranquilo. A vontade de Deus será soberana nesse país. Mas se você quer ser um agente de Deus nessa terra para que essa vontade soberana aconteça, diga: eis-me aqui, usa-me a mim. E Ele vai te enviar as almas perdidas para proclamar a salvação em Cristo Jesus. Porque foi para isso que eu e você fomos chamados. Que possamos estar juntos nas moradas celestiais, com as mãos cheias da tarefa que o Senhor nos convocou para cumprir nessa terra. Fica com Deus e até uma próxima caminhada.